Fala galera, me apresentar aqui primeiro, meu nome é Lucas, eu jogo no PokerStars com o nick HoloKM e no Party Poker com o nick I Have You Baby. E hoje eu vou comentar aqui com vocês uma mão que eu joguei, vou comentar a minha forma de raciocínio durante cada street e vou pegar uma mão que eu achei interessante. A gente está no MP2, a gente tem uma mão ok, que é um As, vem gap até a gente. Com isso, obviamente, a gente vai abrir. Falando um pouco rapidamente como é meu range nesse tipo de spot, eu abriria todos as X suited, eu abriria todas as Broadways, eu abriria até um As 10 off mais, eu abriria Rei Dama off, Rei Valete off, um 10 e 9 suited, um 9 e 8 suited, todos os pares. Então meu range é mais ou menos isso, é um range um pouco mais tight. Eu ainda estou numa posição no começo da mesa, então eu tenho que ter um pouco mais de precaução com o range que eu estou abrindo. Se eu abrir muitas mãos, é muito fácil o pessoal me explorar e me tribetar mais, porque eu tenho um range muito amplo, com muita gente ainda para falar. Então por causa disso, o meu range nesse tipo de spot é um range tight. Obviamente, as a gente vai jogar, a gente abre um mini raise, vem gap até o big blind. É um jogador que eu não conheço, não tenho notes, mas eu tenho algumas mãos no meu computador que eu joguei com ele, mas eu não sabia alguma coisa sobre ele. Acredito que era um regular, mas nada demais. O flop veio 8, 6 e 4, com duas espadas, e o vilão checou. E aqui eu tenho algumas opções. Primeiro seria betar, acho que é o que a maioria fazeria, porque a gente tem uma mão muito forte, a gente quer extrair, tem várias mãos que a gente pode extrair valor, 4x, 6x, 8x, gut shots, que ele vai pagar a primeira. Flush draws também, sem problema, ele vai continuar pagando com todas essas mãos. Só que tem um porém, a gente tem o stack efetivo aqui nesse spot, é o nosso, que são 60 big blinds, ou seja, o menor stack é o stack efetivo, então, e o nosso nesse spot é o efetivo. Com isso, com o stack efetivo sendo nosso, é uma quantidade muito grande, 60 big blinds é muita coisa. Então só fazendo um comparativo entre, por exemplo, o mesmo spot, o mesmo board, com os mesmos ranges, com 60 e 30 big blinds, com 30 big blinds, eu quero colocar todas as fichas no pot, com as Ice, Rei, Rei, Dama, Dama, todos os overpairs, Ice 8, por exemplo, então eu quero colocar todas as fichas, eu tenho incentivo, então o incentivo para você betar é muito maior. E com 60 big blinds já é um pouco mais complicado, porque você não se sente confortável, você vai se sentir confortável colocar 60 big blinds no flop, por exemplo, você não se sente confortável, somente se for um jogador muito fraco, geralmente o que o jogador atolaria aqui nesse tipo de spot? 2 pares mais. Então é muito difícil, ou talvez par com flush draw, alguma coisa nessa forma. Se você pegar o range todo, esses pares não estão jogando muito bem contra esses ranges. Então por isso eu acho que você tem que criar um range check back. O nosso range, a gente tem vantagem de range em cima do jogador, porque ele tem várias mãos que simplesmente vai foldar, por exemplo, um rei 9 off. Quando a gente beta, ele vai somente foldar essa mão. Não vai fazer mais nada, ele só tem essa opção. Apesar da gente ter a vantagem de range, a vantagem do nuts ele tem. Por que ele tem isso? Mãos como 7-5, mãos como 8-6, 6-4, 8-4. Por exemplo, 7-5, vamos pegar o exemplo de 7-5, ele pode ter tantos os combos offs como os suiteds. Então só aí são 16 combos. Os nuts, que seria 2 pares mais, ele tem mais que a gente. Mas o nosso range, como é um range mais curto, a gente tem mais mãos de valores que ele. A gente então tem que ver qual que seria as melhores mãos para a gente jogar de check. Os primeiros combos que vem na minha cabeça seria as Ice Rei Rei. Por que esses combos? Esses combos, a gente checando, não tem cartas no turn que seria... Obviamente, tem cartas que seria muito ruim, tipo um 7, um 5, por exemplo, seria cartas muito ruins pra gente. Mas, por exemplo, não tem overcards, cartas maiores que pode bater. Por exemplo, se eu jogar de check de 10-10, pode vir um valete, uma dama, um rei, um ice, e isso pode complicar a forma de eu jogar turns e rivers. Mas quando a gente tem as Ice Rei Rei, não tem. O Rei Rei, por exemplo, tem somente os ases, e os ases não tem nenhum. Então seriam os primeiros combos que vem na minha cabeça em jogar de check behind. Então a gente optou pelo check, e o turn veio um 9 de ouros. Esse 9 de ouros trouxe 2 flush draws agora na mesa, e o vilão saiu de bet. Ele betou 104k num pote de 160k. O que a gente pode tirar de informação nesse size que ele fez, o tamanho da aposta que ele fez? Eu acho que é muito baixo ele fazer isso com 2 pares, com sequência, com todos esses combos que estaria ganhando da gente, seriam combos muito baixos para ele fazer isso. A gente está tão deep, caberia simplesmente um overbet ou um bet pot nesse tipo de spot, porque ele precisa de proteção. Então, geralmente eu vejo que muitos jogadores betem mais alto quando tem mão de muito valor, por exemplo, que precisa de proteção. Como eu falei no começo do vídeo, a gente não conhece o vilão muito a fundo, a gente não tem notes, então ele pode fazer isso, mas o size dele é um ponto que a gente pode notar que é uma informação.
Então aqui a gente tem duas opções, a gente pode jogar de raise e a gente pode jogar de call. Se você não conhece o jogador, se você não sabe como que ele reage com o range dele, se você não tem anotações fortes sobre como que é o jogo dele, eu consideraria jogar mais de call, porque estamos muito deep e se a gente cometer um erro aqui, pode custar todas as nossas fichas, porque a partir do momento que você joga de raise, você está confiando que você está muito na frente do range que ele está betando. Então, eu joguei de call, optei por jogar de call e no river vem uma dama de copas. O que eu acho que é o range dele aqui nesse spot, que pode ser no river? No river ele pode ter betado no turn um 5, um 7, que são os gut shots, um 10 também, que são gut shots. Ele pode ter betado os dois pares, mas eu acho um pouco improvável. Ele pode ter betado mãos como valete 10, que chegou ali, fez a sequência. E ele pode ter betado tipo trincas, que também poderia ser, mas é uma coisa que eu acho improvável. Então aí no river ele faz um size de 407k num pot que tem 370. Ele dá um overbet aqui nesse spot. Eu acredito que nessa mão seria tipo um clear call, né? Por quê? É muito fácil de achar bluffs no range dele, é muito fácil dele overbluffar esse spot, ou seja, ele tem muito mais bluffs do que mãos de valor. Porque como eu já falei, todos esses combos, só de pensar em combos de 5x off, suited, de 7x, 10x, então é muito fácil ser desbalanceado nesse tipo de spot. O Wise Eyes tem uma vantagem nesse spot que não tá, apesar de não estar bloqueando, tipo, com mãos como o valete 10, por exemplo, a gente também não está bloqueando nenhum bluff dele. A gente não está bloqueando nenhum 10, nenhum 7, nenhum 5, a gente não está bloqueando nada. Então, acredito que seja um clear call. A gente pagou e ele tinha 8-7. É uma mão que eu acredito que encaixaria bem no size que ele fez no turn, só que no river eu não vejo motivos dele betar essa mão com esse size, porque eu acho que ele ainda tem valor de showdown com essa mão. Ele poderia jogar de check ou um blocking bet, poderia utilizar outras formas. O blocking bet seria uma aposta menor, tipo uns 30%. Então ele poderia fazer outras formas a não ser esse overbet, que eu acho que é uma mão que não tem essa necessidade. Ele ainda tem valor de showdown. Bom, a análise foi essa, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tentei passar aqui para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram. O meu Instagram também, segue aqui no meu Instagram. Eu sempre deixo algumas dicas de poker ou falo no meu dia a dia também no Instagram. Então segue lá. É isso aí, galera. Falou, até mais.